monarquia. Ele está do meu lado. Qual é o nome dele, Jonathan? Qual é o nome do seu primo? Eu vou fazer uma lousa interativa aqui só para o seu primo, em homenagem ao seu primo. Renan, seja bem-vindo, Renan. Seja bem-vindo ao canal Monarquia Livre. Vai ganhar mais um monarquista aí, viu, com você, né? Vamos virar a câmera aqui, pessoal. Vamos tentar aqui fazer uma aula para vocês, o que é monarquia. Isso aqui é minha TV, viu, pessoal? Mas não é isso que eu quero mostrar, não, viu? É esse quadro aqui, bacaninha aqui. Vamos olhar aqui. Então, estou vendo vocês aqui. Então, pessoal, vamos dar uma aula para o Renan. Seja bem-vindo, Renan, ao canal. Então, deixa eu pegar aqui, está chegando a minha mão. Deixa eu ver aqui. Então, aqui vamos botar monarquia. Vamos escrever monarquia aqui, né, Renan? Monarquia. Monarquia. A verdade, Renan, existe dois tipos de monarquia que você pode pensar aí. Uma das monarquias mais difundidas no passado era absolutista, né? Não podemos... Agora, com certeza, você já deve ter falado, já deve saber o que é uma coisa absoluta, né? É o rei fazendo o que ele quiser, assim como nós temos uma república que o presidente faz o que ele quiser. Ele modifica a Constituição, ele faz a lei, medida provisória. Nós temos um super presidencialismo, é a forma mais primitiva de se governar um país. Inclusive, os estudos do nosso príncipe Luiz Felipe, que os países mais pobres do mundo têm o mesmo presidencialismo republicano que o Brasil. Mas nós vamos falar aqui de monarquia parlamentarista, mas também eu vou falar de república parlamentarista, certo? Aí você vai ver como que fica complicado um parlamentarismo republicano. Mas, primeiramente, eu vou escrever aqui monarquia e do lado aqui república. Certo? Ambas são constitucionais, que ambas têm Constituição, tanto a monarquia tem, quanto a república também tem, certo? E vamos colocar parlamentarista. Parlamentarista. Nossa, pega longe, viu, a câmera. Eu tô até gostando, viu? Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Então vamos aqui. Vou até arrumar aqui, porque tá meio feio, né? Então, desculpe a letra, viu, pessoal? Que eu tenho a letra meio ruim, viu? Então, nós temos isso aqui. Nós temos nós temos uma Constituição e nós temos o parlamento. O que é o parlamentarismo? Você, na República Presidencialista, você tem um presidente, certo? Presidente. Então, o presidente, ele faz... qual é a questão? O presidente faz dois papéis. Ele é chefe de governo e ele é chefe de Estado. Então, o que é o chefe de governo? Então, vamos pegar aqui a outra caneta. Ele governa, certo? E o chefe de Estado, qual é a função do chefe de Estado? O chefe de Estado, ele fiscaliza
e ele guarda os direitos, guarda os valores de uma nação. Ele representa a nação, né? Então ele representa a nação. Representa. Certo? Eu vou até tirar aqui o caractere para vocês verem melhor, certo? Aí está. Então, ele representa, o chefe de Estado, ele fiscaliza, ele guarda os valores da nação e ele representa o Brasil ou o país lá fora. Então, essa é a função do chefe de Estado e o chefe de governo governa. Então, numa república presidencialista, ele faz as duas funções. Ele tanto é chefe de governo, quanto ele é chefe de Estado, certo? Então, nós temos praticamente um ditador, um super rei, um super absolutista. Isso aí, quando as duas funções são feitas, a gente pode dizer que no Brasil nós temos uma monarquia, vamos dizer, né? Não podemos manchar a monarquia, né? Mas seria uma monarquia absolutista no Brasil, né? Então, é igual o presidencialismo. O presidencialismo, ele é maior, ele é muito mais... O presidencialismo ele é muito mais totalitário, muito mais problemático do que a monarquia absolutista. Por quê? Por um simples fato, vou apagar aqui, vou apagar aqui isso aqui. Pelo simples fato, Renan, que a monarquia representa, ela governa para as futuras gerações. E a república governa para quê? Futuras eleições. Ok? Então, o que alimenta a república? As eleições. A cada 4 anos, você tem que fazer uma coligação política, você tem que ter propina, você tem que ter alianças para se eleger, certo? Então, se você numa república, você pensa nas eleições, né? Você pensa em partidos e voto. Os partidos, o que é? Uma parte de alguma coisa. Uma parte de alguma coisa é partido. Então, ele vai representar um pensamento, um grupo, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, o presidente foi eleito por 51% do quê? Dos votos válidos, porque muitos votos são anulados, ninguém vota, ou simplesmente vota errado. Então, 51% dos votos para quê? Dos votos válidos é para representar um partido e a outra parte que perdeu a eleição é massacrada. A outra parte que perdeu a eleição é massacrada. Porque o presidente, ele não vai fiscalizar, ele também não vai defender a outra parte que perdeu. Então você vê que, por exemplo, a esquerda massacrou a sociedade, a classe média, né? Ela massacrou a classe média e favoreceu os companheiros. Então, essa é uma característica da República. Por quê? Porque não tem fiscalização. Então, quando você vai falar sobre monarquia, você tem a figura, fica assim um esquema. Então, vamos dividir
Aqui é o rei. Aqui é o primeiro-ministro. Certo? Então, numa monarquia, nós temos o rei e o primeiro-ministro. Então, esse é o rei e o primeiro. O que representa? O que é o rei? O rei, ele representa o povo. Ele representa o povo, somente o povo. Então, ele representa 100% da população. Por que ele representa 100% da população? Porque ele tem a legitimidade. Certo? Ele tem a legitimidade. O que é a legitimidade? A legitimidade deixa eu até fazer aqui para cima. Então, deixa eu fazer aqui mais para cima para vocês verem aqui melhor, né? Então, tem o povo. Então, a legitimidade. Então, o que acontece? O rei ou o imperador, ele representa o povo, porque ele não tem partido. O rei, ele não participa de partidos políticos e nem de grupos econômicos. E como a Constituição monárquica existe limitação do rei, ele não vai fazer estrepulias. O rei, numa monarquia, ele vai ser totalmente regulado. E o rei na monarquia, ele não governa, ele fiscaliza. Ok? Ele fiscaliza, ele harmoniza os três poderes e ele representa. Ele representa o quê? Ele representa a nação brasileira. Os valores de uma nação brasileira, ele representa. Ele faz o quê? Uma harmonização entre os três poderes, fazendo que esses três poderes, ele com certeza, ele processe, né? Ele evita que um se sobreponha ao outro. Hoje nós estamos vendo o judiciário se sobrepor ao legislativo, né? Nós estamos vendo uma briga onde o judiciário está se sobrepondo até o executivo. Por quê? Porque o judiciário já está vendo que o poder legislativo e o poder executivo estão corrompidos. Então, cabe ao judiciário a missão de limpar, mas o judiciário não limpa, porque o judiciário está aparelhado. Está aparelhado porque a República, os presidentes da República que colocaram os ministros do STF. Então, a gente tem dúvidas quanto ao trabalho isento que o STF tem. Então, nós temos um STF partidarizado, certo? Nós temos um STF partidarizado que é de esquerda. Então, o rei, ele representa 100% do povo, então ele tem legitimidade, porque ele tem moral diante de 100% da população. Compreendeu isso? Então, essa é a primeira questão. E o primeiro-ministro, o que ele faz? Governa. Certo? E uma grande característica da monarquia é que o rei fiscaliza o primeiro-ministro. Então, ele tem moral porque ele representa 100% da população, de fiscalizar o primeiro-ministro. E agora eu vou fazer para você um esquema. Por que ele tem moral? Então, vamos apagar aqui. Então, vamos lá. Então, temos o rei. E temos o primeiro. Então, o primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento.
Quem é o primeiro-ministro? O melhor ministro. O melhor ministro, o primeiro-ministro, o homem mais influente, né? O homem mais influente aqui. Deixa eu arrumar aqui, que tá meio feio. Então, o primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento, é o mais votado. E quem escolhe o parlamento? É o povo. Povo barra partido. Partido. Por que o partido... Eu falo povo barra partido. Por que povo barra partido? Por que é povo barra partido? Porque quem escolhe o que o povo vai votar é o partido. Então o partido vai escolher o que o povo vai escolher, o que o povo tem que escolher. É a escolha da escolha. Ou seja, Renan, é cartas marcadas, meu amigo. Então nós temos ali 7, 8 candidatos já escolhidos e já ali, já negociados ali, um com o outro, todo mundo se conhece ali, para saber quem é que é quem. Então, ambos ali não são adversários políticos, são mais ou menos adversários. Logicamente que o povo vai escolher. Vai escolher o quê? O menos pior, não o mais... o melhor, o mais capacitado. Porque o nosso sistema eleitoral é por voto proporcional. E o voto proporcional vai entrando gente que nem voto tem, vai entrar gente que nem voto tem para ganhar. Vai ganhando qualquer um assim, vai por sigla partidária, certo? Então, nós temos esse sistema aqui numa monarquia. Então, o rei, ele é 100%... Ele é 100%, ele defende 100% do povo. Então ele pode ter moral para quê, Renan? O que o rei vai fazer para o povo? Vamos dizer que o primeiro-ministro seja uma mala, como foi assim o governo Dilma, né? Cheio de malas, né? Cheio de malas, não é verdade? Foi o governo das malas, vamos dizer, as malas da propina. Virou propina para dar com pau, né? O governo da Dilma. Eu não acho nem que a Dilma aconteceu nada, eu não acho nem que ela pegou nada, viu? A Dilma eu acho que nem pegou nada, mas enfim, isso aí quem vai decidir é a justiça, não sou eu. Então, como é que eu estava falando? 100%. Então o ministro, quando ele é um mau ministro, um mau administrador, porque ele governa, né? Ele não faz o trabalho certo dele, ou ele é corrupto, você pode derrubar o primeiro-ministro numa monarquia. Aqui no Brasil é imperador, viu? Para o pessoal ficar incomodado aí, no Brasil é imperador, porque nós somos Brasil Império. Então, se o rei... analisar. E o povo, como é que se analisa? Como é que o rei analisa que o primeiro-ministro tem que ser deposto? Pela reação popular. O povo começa a se manifestar, começa a reclamar. Então, o que acontece? O rei toma isso por base, ele pode fazer um referendo, ou mesmo ele pode, por meio de provas, de uma série de coisas, derrubar o primeiro-ministro, que foi escolhido pelo parlamento. Mas também nós podemos se deparar com uma situação constrangedora. O parlamento não consegue atender os anseios da população. Né? O parlamento não consegue atender os anseios. Ou ele corrompe, ou ele é totalmente corrompido, como é hoje, ele não consegue atender os anseios e ele está corrompido. Sabe o que acontece? O rei dissolve o parlamento. Então, ele deixa inelegível todos os parlamentares, nenhum deles concorre a cargos públicos, e o primeiro-ministro também, ele é derrubado, porque caiu o parlamento, caiu o primeiro-ministro automaticamente. Então, se a crise estiver no parlamento, já cai o primeiro-ministro, mesmo ele sendo
o primeiro-ministro excelente. Então, ambos se tornam inelegíveis. Problema do primeiro-ministro lá, que não soube controlar a corrupção do parlamento, certo? Então, nós temos aqui a monarquia, uma estrutura que pode resolver os problemas de corrupção e incompetência do governo de forma muito rápida, né? Então, esse é o ponto da monarquia. Agora vamos entender a república parlamentarista. Então, a república, temos aqui presidente, e numa república, nós temos também primeiro-ministro. Então, nós estamos separando o presidente, ele faz as mesmas funções do rei, é igual às funções do rei, e o primeiro-ministro é o primeiro-ministro. É a mesma estrutura de uma monarquia, a mesma estrutura. Mas existem repúblicas que podem, até mesmo por voto popular, fazer com que o primeiro-ministro seja eleito. Então, o primeiro-ministro pode ser eleito pelo parlamento, de voto indireto, porque o povo vota no parlamento e depois eles votam no primeiro-ministro, ou ele pode ser eleito pelo povo, né? Ou pode ser eleito pelo povo. Então, o presidente falou aí. Só que é o seguinte, vamos supor que aqui é o Bolsonaro. Certo? E aqui é a Maria do Rosário. E agora? Qual é a situação aí? Briga extrema entre Bolsonaro e Maria do Rosário. Quem é que vai pagar por essa crise? Por duas pessoas que são intragáveis. Maria do Rosário tem um temperamento fortíssimo, o Bolsonaro também. O povo vai entrar numa crise tão violenta que é melhor ficar o presidencialismo. Entendeu? Porque que não pode ser a república parlamentarista? Então, esse aqui é a república parlamentarista. Ok? Então, a república parlamentarista é exatamente que o executivo é separado em dois. Aqui é quem governa e aqui quem representa a população e acha que vai fiscalizar o primeiro-ministro. Ou seja, um vai se matar, um vai matar o outro, né? Então, qual é a vantagem de se ter uma monarquia? Vamos pegar aqui. A monarquia, o imperador, ele nomeia o STF. Imperador. Tem monarquias que não, viu, Renan? Tem monarquias que o rei não nomeia o STF, o Supremo Tribunal de Justiça. Mas se ele for escolhido por uma junta e o imperador vê que o STF está com problema, ele pode derrubar o STF, né? Então, a monarquia... Então, se o imperador achar que o STF está corrompido, ele, derruba o STF. Entendeu?
Então, nós temos armas para evitar a corrupção. Então, a monarquia vai ter menos corrupção porque o monarca. Por que o monarca vai evitar? Porque ele não precisa, ele é apolítico e apartidário. Então, o monarca, ele, ele, ele é apolítico e apartidário. Então, o monarca ele tem essas características de ser apolítico e apartidário. Então, a política partidária, ou seja, ele não faz política, ele não toma, ele não governa, ele apenas fiscaliza e harmoniza os três poderes, que é o poder moderador. O poder moderador. Então, o poder moderador, ele harmoniza o governo, ele fiscaliza o governo e representa a população, certo? Então, ele por exemplo, ele pode realmente vetar leis caso a lei seja contra a população. Por exemplo, faz uma lei aí que mata um monte de gente, uma decisão aí que acaba matando o civil, chega o monarca e acaba com a brincadeira. Então, ele pode exercer o poder mesmo de vetar. Então, como ele é político e partidário, ele não tem vínculo com o partido político e não tem vínculo com grupos econômicos que dominam a nação. Ele não pode se filiar a partido político. Então, ele tem o que nós chamamos de legitimidade. Que advém da moral. Ok? Então, se você for olhar a monarquia ela não só resolve problemas muito mais rápido do que a república, como também ela fiscaliza, ela guarda os valores da nação. Nós vamos ter uma pessoa totalmente qualificada para representar o Brasil e ele consegue conviver com as diferenças, porque ele é preparado para exercer chefia de Estado, que é conseguir dialogar com os outros países. Por isso é que a monarquia ela é superior à república, porque é um sistema que ela pensa nas futuras gerações, não no voto. Então, quando o monarca ele quer deixar o país melhor para seus filhos e netos, entende? O que pode tirar o monarca se ele se corromper, mas como ele não faz parte do sistema de governo, ele vai se corromper como? Se ele não tem participação nem na política e nem nos partidos políticos. Então, mais ou menos é isso. Essa é a parte que eu acho que você deve ter compreendido, né? Então, se nós temos um STF, que não é partidarizado mais, e nós temos, além disso, uma fiscalização com uma pessoa que representa o povo, os políticos vão se inibir de roubar. Sabe por quê? Porque se político começar a roubar, vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia, ele vai ser exilado, ele vai perder os direitos políticos, e não vai ser 8 anos, não. Com certeza, nós teremos uma legislação duríssima para político ladrão. 20 anos sem concorrer, 50 anos sem concorrer, nunca mais esse camarada vai pensar em política. Ele que roube para ver. Se roubar, vai para a cadeia. Por quê? Nós temos o STF independente que foi escolhido pela família imperial. Entendeu? Eu acho que o Renan
deve ter entendido mais aí, um pouco mais sobre monarquia. Logicamente, Renan, temos mais coisas aí a tratar a respeito de monarquia, que é o sistema econômico, onde as famílias vão ter mais independência. Então, tem muita coisa. Agora, em termos gerais, você viu o lado, por que a monarquia ela é melhor que a república? Porque a monarquia ela consegue resolver as crises mais rapidamente, né? Vou te explicar no grupo Monarquistas Baixada. Espelhem essa ideia, a monarquia não é muito cogitada. Meu medo é as eleições em 2018. Segundo o Águia, ninguém mais acredita nas eleições. Exatamente. Sabe por que ninguém mais acredita nas eleições? Porque só tem gente desqualificada se candidatando e só tem bonequinho de grupo econômico se governando. Você não tem ninguém que defenda